Esse tema é um tema que nos fascina, né, muito. É um tema que nos chama muito a atenção, realmente. E realmente nós temos sido, assim, muito ativados em Deus, né, dentro dessa dimensão angelical. Temos visto, assim, maravilhas de Deus por meio, né, desse ministério. Nós chamamos de o ministério dos anjos. Porque a Bíblia ela é bem clara, né, em dizer, apóstolo Ariston, que os anjos do Senhor, eles são espíritos ministradores que foram concedidos por Deus para servirem, né? Isso está lá em Hebreus capítulo 1, servirem aqueles que herdarão a salvação. Né? Então esse ministério, a primeira coisa, eu quero começar por aqui, o ministério dos anjos, ele é para todo o cristão. Né? Até algumas pessoas às vezes me perguntam ou fazem algum comentário assim, né? Será que eu tenho chamado para operar com os anjos, né? Isso parece que é para mim também, alguma coisa assim. Mas eu quero dizer que é para todos. Né? O ministério angelical, o ministério dos anjos, ele está disponível e ele é uma herança. Ele é uma herança para todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é filho de Deus. Né? Se o pastor Ariston quiser comentar alguma coisa, eu já prossigo aqui. Acho que a pergunta é essa, né? Que muita gente fala, será que é para mim? Eu quero aprender a ministrar com os anjos. Você já respondeu que é para todos. Isso. Mas tem como aprender a ministrar, que alguns querem operar na questão de ministrar, de orar, ou pelo enfermo, ou libertação. Todo cristão pode aprender isso? Sim. Olha só, eu quero começar, primeira coisa, assim, quando a gente vai falar sobre o ministério dos anjos, é muito bom pontuar que tudo é sobre Jesus, né? Tudo é sobre Jesus. Jesus, o Filho de Deus, no caso, ele é o Senhor dos anjos, né? Ele é o comandante dos exércitos celestiais. Então, quando falamos do ministério angelical, precisamos primeiro entender que o centro de tudo isso é o Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, como também diz lá em Hebreus 1, ele é superior, né, aos anjos. Até o texto diz assim, né? A qual dos anjos ele disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Né? E também diz que os anjos devem adorá-lo. Né? Então Jesus ele é no céu, nós vamos ver muitos anjos, né? No céu nós vamos ver seres excelentes, seres maravilhosos, seres angelicais cheios de glória. Porém, lá no céu, em todo esse contexto, Jesus Cristo é aquele que é adorado pelos anjos. Né? Então, os anjos se prostram, os anjos se submetem e até mais, os anjos eles temem o Senhor Jesus, né? E estão à disposição do Senhor Jesus para servi-lo. Né? Então, isso é muito importante sempre a gente pontuar. Nós sabemos que existem pessoas que mistificam, né, esse assunto dos anjos e alguns caem até no pecado, no erro da idolatria aos anjos, ou até mesmo de fazerem assim intercessões, né, aos anjos. A gente sabe que existem linhas, né, de heresia nesse sentido. Então, é sempre muito bom destacar que Jesus ele é o Senhor dos anjos, tudo gira em torno do Senhor Jesus, e é a partir disso que nós vamos entender, então, as diversas dimensões, porque são muitas dimensões, eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? São muitas dimensões ou camadas, níveis do ministério angelical. Isso é muito interessante, são níveis diferentes, são dimensões diferentes, são camadas de glória diferentes, né, dentro da função, das atribuições dos anjos, né, e eu quero falar um pouquinho sobre isso. Mas sim, respondendo, cada cristão, ele pode ser ativado, pastor Ariston, tanto nos dons espirituais, né? A gente sabe disso, então Paulo fala, né? Busque os melhores dons, né? Em especial o dom de profecia, né? Paulo fala, então a Bíblia encoraja que o cristão ele busque ou ele seja treinado, ele seja aperfeiçoado nos dons. E da mesma forma é o ministério angelical, né? Você pode buscar entendimento,
você pode aprender como operar nessa dimensão, nessa esfera angelical. Então, todo cristão pode operar. Então, quero falar para você, meu irmão, compartilhe esse programa, o Podercast, para mais pessoas, porque as pessoas vão aprender e pode ser ativado no conhecimento. E também depois, no final, o profeta vai mandar fogo em oração, transferir a capa para você. Mas é interessante que você disse camada, tudo isso. Os anjos, existe diferença de um anjo para outro? De tamanho, de força, Isso. que alguns falam assim, que vê um anjo mais forte, existe isso? Uhum. Existe, com certeza. Veja bem, antes de entrar nisso, continuando até o que eu estava trazendo sobre a nossa herança. O ministério angelical, ele é a nossa herança, né? Então, se você é um filho de Deus, né? Se você que me escuta é um filho de Deus, o ministério angelical é a sua herança, né? É a nossa herança. E uma outra coisa que também é muito interessante, já entra nessa parte das dimensões, né? Porque existem dimensões, categorias, né? Do ministério de anjos, existem patentes angelicais. Porém, como filhos de Deus, nós temos algo que é mais especial ainda do que os próprios anjos. Isso é muito interessante porque lá em Efésios 2, a Bíblia fala assim que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, né? E não só isso. Isso está lá em Efésios 2:6, né? Não só ressuscitados, mas além de ressuscitados, a Bíblia diz que o Senhor, ele nos assentou em regiões celestiais. Na verdade, ele nos assentou juntamente com ele. Então imagina só, apóstolo Ariston. O Senhor Jesus, que é esse que é o soberano sobre os anjos, né? Ele tem um lugar diante de Deus, ele está no lugar mais elevado, né? É o Senhor Jesus. Então, ele se assenta à destra da majestade nas alturas, né? Ele se assenta no trono de esplendor, o trono de glória, né? Depois eu posso falar um pouquinho sobre os 7 céus, né? Mas o trono de glória, de acordo com uma linha de interpretação, está no 7º céu, que seria chamado Arabote, né? Esse local, onde está o trono de esplendor, o trono de majestade. Jesus está nesse local, lugar mais elevado nas dimensões, né? E a Bíblia fala que nós, em Cristo Jesus, fomos não só ressuscitados, mas assentados juntamente com Ele. É claro que é Ele quem reina, é Ele quem governa, nós adoramos a Jesus, mas nós fomos assentados. Nós temos uma posição nesse trono. Nós estamos assentados juntamente com o Senhor Jesus. Esse privilégio não foi dado nem aos anjos, de estar assentado juntamente, é uma posição. Nós temos ao lado de Jesus, com Jesus, é uma posição de autoridade, uma posição de governo, né? Por isso que Apocalipse, né, e outras referências vão nos mostrar que nós fomos constituídos um reino de sacerdotes. Também podemos dizer que nós somos reis e sacerdotes para Deus, né? Então a nós, os filhos de Deus, foi nos concedido, apóstolo Ariston, um privilégio, uma autoridade, um tipo de relacionamento com Cristo e um participar do governo de Cristo que nem mesmo aos seres angelicais isso foi concedido, né? Então isso é algo muito forte, muito forte. É forte isso aí, é interessante isso. Então, se eu estou assentado com Cristo, eu estou numa posição de autoridade. Então, muitos perguntam isso e alguns questionam isso em alguns podcasts que falam de anjo. Então, nós podemos mandar nos anjos. Olha, muitos questionam, ninguém pode mandar, não sei o quê. Eu não usaria a palavra mandar, né? Uma porque a Bíblia diz que os anjos,
atendem aos comandos de Deus, né? Então, o Salmo 91, por exemplo, diz, né? Dará ordem a teu respeito, né? Que o Senhor dará ordem aos anjos ao teu respeito para que você não tropece em nenhuma pedra, né? Então, a expressão mandar, para mim, soa assim... Não soa adequada para mim. Porém, realmente, claro que isso dentro de uma submissão ao Espírito Santo, dentro de uma humildade, dentro de uma revelação, dentro de um discernimento, em muitos momentos nós podemos trazer alguns comandos. Nós podemos, ou pelo menos solicitar ao Pai com entendimento, né, alguns comandos, algumas ativações, e aí o próprio Pai então traz então essas direções, essas estratégias, essas diretrizes aos anjos, né? Em alguns casos, eu creio que pode chegar ao ponto de realmente nós termos um direcionamento muito claro que podemos daí trazer assim um comando, né? Mas isso dentro realmente de uma dependência do Espírito Santo. E qual existe níveis de anjos, como eu falei, mais forte, mais categoria? Vamos Esse lá. aqui é o chefe. Alguns Vamos falam lá. que o arcanjo é o que manda. Certo. Existe serafim, que a Bíblia fala. Certo. Como a pessoa saber? Glória a Deus. Eu quero ler um texto dentro dessa pergunta. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos achar essa referência aqui. 1 Coríntios 15, o verso 38. Ele diz assim, o texto, a partir do verso 38, Deus, porém, lhe concede o corpo que quiser. A cada tipo de semente, ele concede corpo próprio. Nem toda matéria viva é igual. Ao contrário, há um tipo para os seres humanos, outro tipo de matéria viva, né, aqui poderia ser corpo, né, em outras traduções, outro tipo de corpo para os animais, outro tipo de corpo para os pássaros e ainda outro para os peixes. Então nós vemos que cada ser tem um corpo diferente, né? Peixes é um tipo de corpo, os pássaros é um tipo de corpo, o ser humano ele tem um outro tipo de corpo, e cada tipo de corpo tem a sua glória. Vamos lá, vamos prosseguir. Também existe corpos celestiais e terrenos. Então aqui nós já vemos, existem corpos que são da terra e existem corpos que são celestiais. Então, no entanto, a beleza dos corpos celestes é de uma espécie. Beleza que poderia ser glória. Uma outra palavra aqui em outras versões está glória, né? Então, ao passo que a beleza ou glória dos corpos terrenos, é totalmente diferente. O Sol possui um tipo de beleza. A Lua, outro. E o das estrelas também é diferente. Cada estrela possui, vou usar a palavra glória aqui, que é a mais comum, glória particular. Assim é com a ressurreição dos mortos. Aqui eu vou para o 43, verso 43. Diz assim, quando nós semeamos o nosso corpo natural, né? Ao ser semeado, falta-lhe dignidade. Ao ressurgir, será maravilhoso o nosso corpo. Será maravilhoso, né? O nosso corpo glorificado. O verso 44. Ao ser semeado, é um corpo humano comum. Ao ressurgir, será um corpo controlado pelo Espírito. Se há o corpo humano comum, também há o corpo controlado pelo Espírito. Ok, esse texto eu acho muito interessante. Basicamente, o apóstolo Paulo está falando algo assim sobre as diferenças. Né? Então, mesmo na dimensão terrena, existem diferentes tipos de corpos. O peixe tem um tipo de corpo, o leão tem outra, a águia tem outro, o ser humano tem outro. E cada espécie tem a sua proporção de glória. A formiga tem uma proporção de glória. O elefante tem outra proporção de glória, né?
Mas a coroa da criação são os seres humanos, né? Nós recebemos uma glória muito grande. Isso é tão real, apóstolo Ariston, que no Salmo 8 diz que quando Deus criou o homem, de glória e honra o coroaste. Essa glória é como se fosse uma vestimenta. Quando Deus criou Adão no Éden, quando Deus criou Eva, eles não tinham roupas. Porém, eles foram vestidos de luz ou de glória. Né? Então, é como se estava sobre eles uma vestimenta. Quantas pessoas já tiveram visões de Deus, por exemplo? E você pode ver alguns relatos, né? Eu não vi o rosto, eu não via, mas eu vi uma luz. Né? Então, muitas pessoas que têm visões de Deus, eles veem a luz, muita luz. É a vestimenta. O Senhor está vestido de glória. E quando Deus criou o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Então Deus colocou no homem um nível de glória muito grande. O homem, ele andava nu no Jardim do Éden, não se envergonhava, né? E estava revestido. Ele não se envergonhava, um dos motivos é porque ele estava vestido. Ele estava coberto de glória, de luz. Eu até creio, eu estava pensando esses dias, né? Eu até creio, sabe esse sinal que nós recebemos do pó de ouro? Né? Do pó de prata? Né? Isso tem sido muito comum nas nossas reuniões, né? Em muitos cultos nossos, em muitas reuniões de oração. É muito comum as pessoas receberem, né? Nas mãos, às vezes até em outras partes, o pó, né? O apóstolo Ariston acontece muito aqui também no canal, né? Com ele. Eu tava pensando que esse pó de ouro, esse pó de prata, né, que reveste o nosso corpo, eu creio que ele é uma pequena demonstração desse revestimento de glória que o homem tinha. Ele era vestido de glória. Você olhava para Adão no jardim, eu imagino que Adão e Eva, eles reluziam de luz, de glória, de majestade. Quem sabe eles tinham até esse dourado, né? Quem sabe? Não posso afirmar. Mas uma coisa eu posso afirmar pela Bíblia, que Deus, no Salmo 8, diz que o homem foi revestido de glória, coroado de glória e de honra. Agora, quando o homem pecou, ele foi destituído dessa glória. Né? Tanto é que Paulo fala, né? Todos pecaram e destituídos. Perdeu. Eu imagino que esse era um dos motivos que Adão se escondeu. Não apenas pela culpa do pecado, mas porque ele perdeu aquela glória. Ele perdeu aquela majestade que estava sobre ele. Ele olhou para si mesmo e ele viu um corpo frágil, sem aquela glória habitual. E ele tenta se vestir, né? Com as folhas ali da árvore, né? Ele tenta se vestir. Ele fala, vou me cobrir de volta. Porque ele havia perdido essa glória. Quer comentar alguma coisa? Não, pode seguir em frente. E os anjos? Que você vai chegar nos anjos. Aí tem a diferença de glória, de nível, né? Isso mesmo. Então, interessante que eu comecei pelo homem primeiro, por quê? Porque nós podemos viver níveis de glória diferentes. O homem. Né? Paulo fala que nós somos transformados de glória em glória. Então, o apóstolo Ariston pode ter uma glória. O outro irmão, o outro missionário, o outro apóstolo pode ter um outro nível de glória sobre ele. Porque nós somos transformados de glória em glória, cada vez mais na imagem daquele que tem a glória maior, né? O Senhor Jesus. Né? Somos como um espelho, somos transformados pelo Espírito, de glória em glória. Então, na nossa caminhada cristã, começamos do zero. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, nós começamos de uma carência, de um buraco enorme. Não só a ausência de glória, mas cheios de contaminação também.
Então nós começamos não é nem no zero, nós começamos no negativo, né? Mas a partir de Cristo na nossa vida, nós começamos a ser restaurados à imagem, à semelhança. E aí começa um processo de glória em glória. Ok, depois podemos voltar nisso. Vamos entrar nos anjos. Assim como esse texto de Coríntios diz que os animais, né, têm tipos de glória diferentes, corpos diferentes. Então existem o corpo humano, né, o corpo humano. Porém, existem corpos espirituais. Quando nós ressuscitarmos com Cristo, nós teremos um corpo glorificado, um outro corpo. Mas os anjos são seres espirituais e eles têm um corpo espiritual. Eles têm um corpo, mas é um corpo espiritual. E aí entra as categorias, as classes, né? Os anjos, de acordo com o seu nível, de acordo com a sua categoria, com a sua dimensão, ele vai ter um corpo espiritual diferente. Então existem anjos. Todos são maravilhosos, né? Mas os anjos do Senhor, né? Mas existem anjos que receberam uma proporção, um nível de glória menor. Agora já existem aqueles anjos que receberam um nível, uma proporção de glória maior. Existem anjos que se vier numa região, capaz de causar um terremoto na região, né? A Bíblia fala sobre um anjo que ele sozinho ele destruiu 185 mil do exército inimigo, né? Então imagina o nível de glória que Deus atribuiu, né, a esse anjo, por exemplo. Então existem níveis. Eu até não prefiro não usar a palavra hierarquia. Eu prefiro até usar essa palavra mesmo. Níveis ou camadas são atribuições angelicais diferentes, são níveis de glória diferentes. Veja bem, apóstolo Ariston. É claro que nesse ponto aqui existem divergências. Alguns falam que existem 3 céus, né? Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Esse é o mais comum as pessoas falarem, porque Paulo diz, né? Eu conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, que foi levado até o terceiro céu. Então, a Bíblia registra com muita clareza a existência de um terceiro céu. Mas dentro da tradição judaica, existe uma linha de interpretação, né, que separa 7 camadas celestiais, 7 camadas de céu, 7 céus. 7 céus. E é interessante, para mim faz sentido, por quê? Porque a Bíblia fala assim que os céus e até os céus dos céus, aqui tem 2 vezes no plural, até os céus dos céus pertencem ao Senhor, né? Então, para existir céus, no plural, dos céus, então aqui já tem pelo menos 4 céus, né, nesse versículo. E, de fato, os judeus, existe mesmo dentro do judaísmo existem outras linhas, mas existe uma linha que é bem comum no judaísmo que interpreta que existem 7 céus. Eu vou citar rapidamente. Os 2 primeiros céus são naturais. Toma uma aguinha, eu vou tomar também. O primeiro céu é esse que nós estamos olhando das nuvens. Isso. E outra atmosfera. Exatamente. Então, primeiro céu, Vilom, até as nuvens. É onde estão os pássaros, né? Onde você enxerga. É o céu mais próximo nosso aqui. É um céu natural. Primeiro céu. Segundo céu, Raquia. Raquia. Esse céu é além das nuvens, mas é natural ainda. Raquia é onde está o sol, a lua, as estrelas. Seria basicamente o que chamam de universo, né? Ou cosmos. Esse aqui é onde acontece grande parte da batalha, né, espiritual. É nessa região? Nessa região, segundo céu, né, que chamam. Então, no cosmos. Grande parte da batalha espiritual acontece no cosmos. Até se você se interessa por esse assunto da batalha, te convido. Lá no meu canal eu falo um pouco, né, sobre alguns níveis de batalha espiritual, né? Eu gravei recentemente falando a respeito da batalha, de um nível de batalha ligado ao cosmos, né? Mas aí tá só para os membros lá do meu canal. Mas pode ser que eu grave mais coisas. Fica ligado no meu canal se você gosta desse assunto de batalha espiritual, né? Canal aí.
Você pode procurar no YouTube, Profeta Renato Pastene, né? Lá tem algum conteúdo sobre batalha, creio que vai poder edificar a sua vida. Então vamos lá, hackear, segundo céu, cosmos. Nesse local acontece muito do que nós chamamos aí da batalha, né? Batalha espiritual, batalha contra tronos malignos, muito aí tem a ver com o segundo céu. Esses dois primeiros, apóstolo, eles são naturais, são céus físicos. A partir do terceiro céu é que se começam as dimensões, então, espirituais. O terceiro céu, ele se chama Shehakim. Esse terceiro céu seria o paraíso, né? Onde a Bíblia diz que é aonde está a árvore da vida. Né? Apocalipse fala sobre a árvore da vida. Não mais somente aqui na Terra. Antes, a árvore da vida, ela estava ali no Éden, aqui na Terra, né? Adão governava esse local. Mas a Bíblia mostra essa mesma árvore da vida no paraíso. No paraíso, é o terceiro céu. Ok. Paulo, né, provavelmente foi ele. Paulo foi levado a essa dimensão e foi tão glorioso o que ele viveu, que o apóstolo Paulo diz: escutei palavras inefáveis, as quais não são lícitas ao homem pronunciar. Tá, aqui você imagina, né, o que é essa dimensão. Interessante que a Bíblia fala que o Senhor colocou os querubins para guardarem a árvore da vida, para que o homem não acessasse esse local. E tinha também uma espada, né, em fogo, que ela ficava girando continuamente para proteger o jardim do Éden. Aqui nós vemos o quê? Nós vemos que o homem não pode acessar esse local se ele não receber uma autorização, se ele não receber um acesso. Essa palavra é chave, apóstolo Ariston, a palavra acesso, né? Acesso. Para nós desfrutarmos das dimensões, nós recebemos acessos, nós recebemos autorizações. Dependendo do momento que você está na sua vida, se Deus te der o acesso a uma dimensão muito elevada, pode ser que você seja, assim, quem sabe destruído, né? A própria minha esposa profetisa Bruna, ela estava, assim, tendo uma experiência, assim, ela quem sabe ela ia ser arrebatada, né? E aí ela teve se eu me lembro bem, né, como ela me contou, aí ela não foi autorizada a entrar em alguma dimensão celestial. E aí veio uma revelação, porque ainda precisa de mais limpeza no DNA. Olha que interessante. Ou seja, através da nossa santificação pessoal, nós podemos receber mais acessos para novas dimensões de glória. Novas dimensões celestiais, novas dimensões, quem sabe, de arrebatamentos. Né? Então, Paulo foi. O apóstolo João foi ao terceiro céu também. Agora, eu até pessoalmente creio que João foi até em outros níveis de céu, não apenas o terceiro céu, por algumas coisas que ele descreve no Apocalipse, né? Mas vamos prosseguir aqui. Quer perguntar alguma coisa, Ariston? É bem interessante. Aqui está sendo uma aula profunda aí para você entender sobre anjos, sobre tudo que fala sobre anjos, então está valendo a pena. Então, se você não deu like, dê o like. A pessoa assiste umas vezes um conteúdo bom, mas esquece que o joinha ajuda o próprio YouTube a mandar para mais pessoas. E se tiver pergunta de tudo isso que está falando, escreve aí a sua pergunta, que se Deus quiser, nós grava outro só para responder as perguntas. Glória Pode a Deus. falar. Glória a Deus, que bênção. Isso aí, deixa seu like. Se você não tá no canal do Ariston como inscrito, se inscreve aí, né? Vai ser uma bênção. Então vamos lá. Quarto céu se chama... Pode ser que a minha pronúncia não seja tão adequada, né? Seria Zebu. Zebu. Essa palavra Zebu significa habitação. Está, por exemplo, em Isaías 63, verso 15. De acordo com essa interpretação, essa linha de interpretação é aonde estaria a Nova Jerusalém. Também está muito conectada ao arcanjo Miguel, essa dimensão do quarto céu.
O quinto céu, Maon, significa morada, essa palavra Maon, né? Essa palavra você encontra em Deuteronômio 26:15. Aqui dizem que nessa dimensão do quinto céu é onde vivem os anjos. Pode ser que a minha pronúncia também não seja tão adequada, mas Ish, que seriam anjos com a aparência de seres humanos. Né? Então, os judeus eles falam isso. E também nessa dimensão estão os coros, 12 coros, os coros angelicais ali, muitos coros angelicais. O sexto céu, Mahon, essa palavra é hebraica, né? Significa habitação ou fundação. Aqui é interessante, porque, olha só, estamos falando agora do sexto céu, ou seja, é o anterior ao sétimo céu, último céu. E aí fala de fundação. O sexto. É como se ele fosse a fundação para o sétimo. E a Bíblia diz, no Salmo 89:14, né? Que a base do seu trono, do trono de Deus, a base, o fundamento do trono de Deus é juízo e justiça. Nós até vamos gravar, né? Hoje mesmo vamos gravar, eu e a profetisa Bruna aqui com o Arisson, nós vamos gravar um outro episódio, né? Do Podercast, onde nós falaremos a respeito das cortes celestiais, dos tribunais de justiça de Deus, que é uma dimensão celestial. Né? Não estou dizendo que está no sexto céu, mas as cortes celestiais é uma dimensão espiritual. Mas esse sexto céu, ele é o fundamento. A Bíblia diz que o fundamento do trono de Deus, porque o trono está no sétimo, o fundamento do trono de Deus é justiça e juízo. E de fato, se entende que esse sexto céu ele é uma dimensão de juízos, de justiça. Muitas coisas que acontecem na Terra, terremotos, avalanches, maremotos, chuva, granizo, trovões, raios, muitos fenômenos naturais vêm como um juízo a partir dessa dimensão, do sexto céu. São liberados para a Terra. Ok. E aí entramos no sétimo céu, que eu acho muito interessante, né? Seria a palavra Arabot. Arabot. Esse aqui, o sétimo céu, seria aonde se encontra, então, o trono de esplendor, né? Ou o trono de glória, né? É o lugar de maior é a dimensão de maior majestade, né? Aonde está o trono de glória de Deus, aonde ele se assenta. Agora, um outro detalhe aqui é que segundo essa linha, né? É nesse local que está uma classe angelical. Aí nós vamos entrar aqui. Aqui nesse local é onde está uma classe angelical que nós poderíamos citar serafins, querubins e os ofanins, né? Que ofanins seria rodas, as giratórias, ou como meu amigo apóstolo Zoélio Silva, ele gosta muito de usar o termo orbes, né? Que seria, acho que um termo em inglês, orbes, né? Mas seria... O que significa? Eu acho que seria, eu não sei exatamente no inglês a tradução da palavra orbes, né? Eu não sei, mas seria para identificar exatamente essas rodas, essas giratórias, né? Que no hebraico seria os ofanins, né? Ezequiel descreve esse ser, é um ser, que são rodas dentro de rodas, cheias de olhos. Muitos olhos. Ezequiel capítulo 1 fala sobre os ofanins, né? Os ofanins é interessante porque eles consideram que os ofanins são as rodas da carruagem do Senhor. No caso,
Uma expressão para carruagem de Deus seria Merkabah, né? Merkabah seria a carruagem de Deus. A Bíblia muitas vezes mostra que Deus, quando ele se manifesta, ele vem numa carruagem. Ezequiel capítulo 1, capítulo 10, por exemplo, mostra o profeta Ezequiel. Ele está lá, né, na Babilônia. E aí o profeta Ezequiel, de repente, vê vindo, né, uma nuvem. E aí ele começa a descrever. O profeta Ezequiel, ele começa a ver seres viventes, seriam os querubins. Com rosto de leão, rosto de águia, rosto de homem, rosto de boi, que nós chamamos de os 4 seres viventes, né? Ele vê 4 seres ali. E aí, junto desses seres, estão essas rodas, que são os ofanins. Então você vai ver esses seres viventes se movimentando nesse ambiente de glória. Você vê essas rodas juntas ali. Diz que o espírito dos seres viventes está na roda também. Então elas estão muito conectadas aos querubins. E aí há um firmamento, e sobre o firmamento existe um homem. É interessante isso. Porque a Bíblia fala assim que Ezequiel viu um ser como um homem que estava assentado no trono. Né, e o seu corpo era como fogo. Né? Tem uma descrição. Esse homem é o próprio Deus. Entenda que nós, seres humanos, fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então, Deus, ele é como um homem. E o Senhor Jesus Cristo. Né? Ali em Ezequiel, entendo que é o próprio Senhor Jesus Cristo que veio ali nessa carruagem. Então, os querubins e os ofanins fazem parte da carruagem. Acho que é o texto de, se eu não me engano, não sei se é Sofonias que cita, que Deus se assentou sobre um querubim e voou. Então, Deus, ele se assenta sobre essa carruagem ou sobre esse trono. Né? Podemos chamar os querubins também de tronos. Os ofanins tronos. O Senhor se assenta e é como se fosse um veículo. Deus se utiliza desses seres angelicais como um veículo. Quiser comentar?